Olá, alunos! Ao longo desta semana, vamos avançar um pouco na questão do formalismo da teoria quântica. Antes disso, nós gostaríamos de discutir dois temas relevantes, né, em relação a fenômenos, né, que são praticamente exclusivos da física quântica. Um deles é este. Alguma coisa pode acontecer no contexto da física quântica e que não acontece na física clássica. Esse efeito que nós vamos abordar agora tem esse nome de efeito túnel. Eu gosto dessa imagem aqui. A ideia é o seguinte, que se você não tem energia para ultrapassar uma certa barreira, então você pode lançar mão, né, de um efeito, né, efeito túnel, passar, né, por essa barreira sem precisar, né, ter energia suficiente para contorná-la, né? Mas antes de falarmos sobre esse efeito que a gente demonstra dentro de uma aproximação, conhecida como aproximação semiclássica, agora vamos falar de uma aproximação semiclássica, para a função de onda. E aí a gente vai poder entender tanto as regras de quantização de Bohr-Sommerfeld, que agora eu consigo justificar analisando a função de onda. E, finalmente, que é o principal objetivo desta aula, vamos falar do efeito túnel, né? Para a gente entender um pouco o que é o efeito túnel, né, digamos que uma partícula tenha uma certa energia. Então, esta aqui é a energia E é a energia dela. Se ela tem uma energia E, ela vai se deslocar entre dois pontos, estou falando em uma dimensão, né? De forma que vai poder se deslocar entre este ponto, né, que poderíamos chamar de x1, e este ponto, que é x2. Né? Esses dois pontos são caracterizados pelo fato de que neles a energia é exatamente igual à energia potencial para qualquer um desses dois pontos, né? Então a partícula se move para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Ela não pode estar aqui nessa região e nem tampouco estar aqui nessa região, a menos que ela tenha começado o movimento lá. É claro que se ela tiver uma energia mais alta, né, ela vai se mover entre outros dois pontos, né, que agora são caracterizados por essa condição aqui. E é claro que se ela tem energia muito grande, né, energia muito grande, ela pode se deslocar ao longo de todos os pontos, né? O que acontece é que existem regiões proibidas na física clássica. Se ela tem essa energia, ela nunca vai poder acessar essa região. Se ela tem esta energia aqui, ela não vai poder acessar essa região aqui, né? São regiões proibidas. O que é curioso é que na física quântica existe uma probabilidade da partícula poder passar por essa barreira, como vamos denominar de agora em diante, uma barreira do potencial. Então, essa é a situação clássica, não é? O que acontece é que uma onda pode atingir uma barreira, ter uma parte dela passando e uma parte... Então, eu tenho uma parte da onda transmitida, né, e uma parte da onda refletida. Por ser onda, o comportamento ondulatório vai operar esse tipo de milagre, né? Muito bem. Então, vamos começar pelo tema soluções semiclássicas. A ideia é escrever a função de onda sob esta forma aqui, a mais geral possível. Raiz quadrada de ρ aqui é a densidade de probabilidade, né, vezes exponencial de menos IS, uma função de RT dividido por H cortado.
né? Então, essa é a proposta. Aí eu agora quero entender quais são as equações satisfeitas agora por Rho e S. Substituo na equação de Schrödinger, eu quero também lembrar, chamar a atenção para o fato de que existe uma grandeza física conhecida como densidade de corrente, e a densidade de corrente, nesse caso, é igual a Rho, a densidade de probabilidade, vezes o gradiente de S dividido por M. Né? Muito bem. Então, agora a gente deriva e chegamos a essa equação aqui, né? A essa equação. Tem muitos termos, né? Então, não vamos ainda olhar, né? Porque a gente vai fazer agora uma simplificação. Eu vou admitir, vou começar com a hipótese que esse é um comportamento típico do caso clássico. A densidade de probabilidade é constante. A partícula pode estar em qualquer ponto do espaço com igual probabilidade. Eu vou começar com esse tipo de função de onda. E agora a exponencial de menos i. E agora eu tenho a função S aqui, né? Agora eu simplifiquei, porque agora as derivadas com respeito a ρ0, tanto derivada primeira quanto derivada segunda, são iguais a zero. E agora, olha só, eu tenho aqui, eu estou chamando atenção, na verdade, para esse termo, que na verdade é esse aqui, acabei passando para lá. Veja, eu tenho agora uma equação para S. Uma equação para S. É isso. Olha só. 3 termos eu consigo reconhecer facilmente. Por quê? Porque é a descrição, né, na verdade, de Hamilton-Jacobi, aquela que nós chamamos atenção antes, né, que é a formulação da mecânica mais próxima, né, da formulação da ótica, da formulação ondulatória, portanto, né? Ora, vamos procurar soluções sob esta forma aqui, ds dt igual a it. Agora eu tenho esta equação. Veja, é uma equação parecidíssima com a equação de Hamilton-Jacobi. Se eu desprezar este termo aqui, né, de forma que eu tenho soluções, né, sob a forma, né, da equação de Hamilton-Jacobi, exceto por esse termo aqui. Muito bem. O próximo passo é fazer o seguinte: eu vou expandir essa função S em potências de H cortado. Agora, o limite formal de H cortado tendendo a zero, a gente vai ver que isso corresponde ao caso clássico. Então, S igual a S0, mais H cortado S1, mais H cortado S2, eu expando em potências e agora agrupo, né? Ora só, os termos que não contêm H cortado me levam a essa equação aqui, que é, como sabemos, né, a equação de Hamilton-Jacobi. Eu tenho, então, uma descrição, né, eu estou falando de função de ondas, mas onde S, na realidade, satisfaz a esta equação aqui. Na realidade, S0, né? Ou seja, numa expansão em potências de H cortado, a primeira ordem, aquele termo que não depende, né, de H cortado, ele satisfaz a equação de Hamilton-Jacobi, que é a equação do movimento de uma partícula, né, clássica, né? Então, aqui estamos falando de mecânica clássica. É que essa formulação aqui, ela é uma formulação interessante, porque ela vai para e passo, acompanha para e passo com uma descrição clássica. A gente vai ver isso em vários momentos, né? Então, no caso unidimensional, né, eu tenho essa equação, procuro de novo soluções e veja só, esse S0 é fácil de encontrar, tá vendo? ds0 dx ao quadrado é igual, ou melhor, ds0 dx é igual a raiz quadrada do que a gente chama P de x, o momento da partícula clássico, no contexto, né, da formulação de Hamilton-Jacobi. Agora, então, eu integro essa equação e olha só que interessante. Eu tenho uma solução, na verdade, eu posso escrever a função de onda, né, naquela aproximação como a
sendo dessa forma aqui, sendo dessa forma. Muito bem, então vamos agora a algumas conclusões, mas talvez seja o caso da gente continuar um pouco. Naquela expansão em série, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para o fato de que a corrente, né, que deveria ser uma corrente conservada, ela acaba não sendo a densidade de corrente, né? Então, esse é um defeito quando a gente... Agora eu vou no próximo termo, né? Você lembra que tinha S0 mais H cortado S1. Qual é a equação satisfeita por S1? No caso unidimensional, S1 satisfaz essa equação aqui. Então, eu consigo resolver a equação para S1, no caso tridimensional também. Mas a gente não vai abordar isso, né, nesse momento, né? Porque aí o formalismo é um pouco mais sofisticado, né? Mas olha só que coisa interessante. Agora eu tenho a exponencial, né? Veja, a exponencial, né, ds1 dx é igual a menos i sobre 2 d dx do logaritmo de p, é o logaritmo de p, né? Veja só. Então, eu tenho aqui a solução, né? S1 é menos i sobre 2p, integrando essa equação. E agora, aqui eu tenho a forma da função de onda na aproximação semiclássica, né? A gente sabe o que é p de x, né? Aqui eu tenho integral sobre p de x. Eu tenho uma solução para a função de onda na aproximação semiclássica. Dita semiclássica, porque nós fizemos a expansão. É claro que não é clássica, porque senão eu pararia em S0. Mas agora eu vou um termo a mais em potência de H cortado. Muito bem, então aqui eu tenho uma solução, né, para essa equação. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa curiosa, né? É que, em primeiro lugar, eu sou levado nessa aproximação a esse J, né, o vetor densidade de corrente de probabilidade, ele é constante. Não vou mostrar isso, mas é fácil, tomando o gradiente de S, etc. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que a função de onda tem essa forma aqui, exponencial de alguma coisa, olha só. Mas quando a gente olha isso, a gente se lembra da regra de quantização de Bohr-Sommerfeld, né? Veja, a quantização de Bohr-Sommerfeld, ela nos leva, né, a uma integral. Agora, veja bem, eu vou considerar a função de onda depois de um período, admitindo o movimento periódico. Então, a integral de p de x dx, né, de 0 até t, já que eu estou considerando um período, ele é igual a n. Na realidade, a gente leva esse termo menos π sobre 4, é quando a gente leva em conta uma forma da gente casar a função de onda naquela região onde a partícula volta sobre si mesma. O fato é que aqui temos uma coisa curiosa. Como depois de um período, essa fase tem que ser igual a n vezes π. N vezes π, né? Aqui eu tenho, na realidade, uma integral de 0 a x, mas quando eu considerar um período, eu vou considerar entre 0 e t. Ou então, naturalmente, a gente poderia pensar, né, de x até x, de novo, porque ela vai e volta. O fato é que ao longo de um período, então, essa integral aqui tem que ser igual a... que eu sou levado às regras de quantização. Então, eu demonstro que na aproximação semiclássica, né, depois de um período, a função de onda é a mesma, tem que ser a mesma. Então, essa fase, ela é igual a n vezes π.
Então, é uma forma de se deduzir aquelas regras de quantização de Bohr, Wilson, Sommerfeld. Aqui, na verdade, a de Sommerfeld é quando a gente leva em conta as órbitas elípticas, por exemplo. Então, é um tratamento um pouco mais avançado. Mas, de qualquer maneira, o que eu quis chamar a atenção, né, é para o fato, né, de que, veja, ao longo, né, de um período, a fase é igual a n vezes π. Mas como eu tinha um h cortado aqui, né, então 1 sobre h cortado vezes a integral, né? Então, aqui, na verdade, seria de 0 a t, 0 até t, ou então de x até menos x e depois de menos x até x de novo, né? Depois que a partícula volta para o mesmo ponto, que são umas regras, né, de quantização, né? Ou seja, integral, né, de p de x, é isso que utilizamos aqui, né, é igual a n vezes π, né? E aqui vezes, né, h, na verdade, é n vezes h, né? N vezes h, né? Portanto, agora é só fazer aqui as contas, né? Você obtém, lembra-se que a gente definia as variáveis de ângulo de ação. Essa variável aqui é uma variável de ação, dentro do contexto do formalismo mais geral, né? O fato é que a gente deduz, no caso unidimensional, e deduz também, mas aí dá um belo de um trabalho, no caso tridimensional também, né? Mas não vem agora ao caso. Muito bem. Então, veja, a aproximação semiclássica, ela é boa para a gente entender as regras de quantização, agora utilizando a função de onda no contexto da aproximação semiclássica. É uma regra, portanto, semiclássica. Faz uso de conceitos clássicos, como ação, né? E agora uso de conceitos, né, de quantum, mas nesse caso, o quantum n vezes h, né, este quantum aqui, ele vem por conta da propriedade da função de onda nessa aproximação. Muito bem. Vamos agora à questão das regiões, né, que não são acessíveis classicamente, né? O que acontece? Nós estamos querendo ver se faz sentido, né? Se faz sentido a energia ser menor do que U de x, né? Então, existem pontos do espaço para os quais isto aqui é verdade. A energia é menor, né? Na física clássica, isso não faz sentido, porque esse número que está na raiz quadrada da função de onda, né? Veja, o valor aqui, ele é tal que E menos U é menor do que zero. É menor do que zero. Então, na física clássica, isso não faz o menor sentido. A raiz quadrada de um número negativo, porque a gente não consegue interpretar isso na física clássica. Agora, a gente sabe, porque a mecânica quântica faz muito uso de funções de variáveis complexas, né? E de números complexos também, né? Ora só, utilizando números complexos, se isto aqui acontece, então eu escrevo esse número i é um número imaginário puro, eu escrevo assim, onde agora isto aqui é positivo.
Agora isso aqui é positivo. Vamos, então, agora olhar, né, essa grandeza aqui, a zero de x, né, que pode ser, quando eu elevar a exponencial a potência i alguma coisa, isso aqui é elevado a menos, porque eu tenho um mi antes, né, e com mi me dá menos, né. Então, olha só que coisa curiosa. É isso só que vale a pena se chamar a atenção, né? Eu tenho aqui o integral de xa até um ponto xb, né? E é claro que entre xa e xb, essa grandeza aqui é negativa. Olha, se ela é negativa, né? I vezes i dá menos. Então, veja, eu vou substituir isto aqui por um número. E agora, esse número aqui é um número real. É e elevado a menos da integral de x até xb de u de x menos l. Isso faz toda a diferença, porque agora a função de onda tem um termo que, em princípio, tem um sinal positivo aqui, tem um outro termo que é o sinal negativo. Em geral, a gente rejeita essas soluções, né, que crescem, né, exponencialmente, mas veja só que coisa curiosíssima. Vamos olhar ali a função de onda. Essa função de onda indica que eu posso ter uma probabilidade, ela pode ser pequena, em função da diferença de energia entre energia e energia potencial e também em função da largura da barreira de potencial, né? Pode ser pequeno, mas existe, né? Existe uma probabilidade da partícula passar pela barreira, de estar em pontos xa e xb que eram proibidos, esses dois pontos, classicamente, né? A isso, então, corresponde o efeito túnel, né? Porque a energia da partícula é aquela que seria menor do que a teoria clássica exigiria, né, para ela passar a barreira. Existe uma probabilidade, portanto, de se eu tenho aqui uma barreira, e aqui eu tenho dois pontos, xa e xb, existe uma probabilidade da partícula passar por essa barreira. E essa probabilidade, é claro, é exponencial de alguma coisa, que em geral é pequeno, porque, veja, tem um H cortado aqui, né? Tem um H cortado lá embaixo. H cortado é um número muito pequeno, 10 a menos 34, né? Então, veja, essa probabilidade acaba realmente sendo muito pequena, exceto, né, em alguns casos, aí também tem a massa que a gente precisa levar em conta e as diferenças de energia. Mas pode acontecer, e de fato acontece. A gente tem evidências disso, né? Temos várias evidências disso, né? E esse, então, é o efeito túnel, né? A gente define, nesse caso, um coeficiente de transmissão, né, calculando o J, o vetor, né, densidade de probabilidade de corrente, né, dividido por, primeiro, o J associado à transmissão, né, e o J associado à onda incidente, a onda transmitida e a onda incidente. A gente vai ver agora um exemplo daqui a pouco, né, relativamente simples, né. Feitas as contas, né, na verdade, esse coeficiente, né, de transmissão, ele é dado por essa expressão aqui. Em geral, isso aqui é muito pequeno, né? Isso aqui é muito pequeno, então é exponencial de menos 2 vezes uma integral aqui, entre dois pontos que são proibidos, né? Classicamente, né? Dois pontos que são proibidos classicamente. Então, veja, tem uma probabilidade de fazer com que a partícula passe, né? Esse é o efeito túnel, né? Se for constante o potencial e eu tiver uma largura do potencial L, que é o que a gente vai estudar agora, então aquela é a expressão para o coeficiente de transmissão.
A gente vai verificar isso agora, considerando esse exemplo que é simples, né? Aqui eu tenho, então, uma barreira de potencial, né? É isto. A partícula tem uma energia que é menor do que, veja a energia dela, é menor do que o zero, né? Vamos chamar de o zero, que a gente vai utilizar aqui. O zero é a altura da barreira, né? É o potencial máximo, que nessa região aqui é constante, né? É claro que ela tem uma chance sempre de passar, como é o caso clássico, né? Se a energia dela for acima de o zero, que é este caso aqui, né? Muito bem, então, se eu tenho, por outro lado, um potencial que varia de ponto a ponto, eu posso sempre dividir, né, em regiões onde o potencial é constante, aqui, aqui e aqui, e calcular para cada um dos segmentos, né? Esse, por exemplo, é um truque que se pode sempre utilizar, né, quando eu tenho um potencial que varia de ponto a ponto, né? Eu vou fazer uma divisão do intervalo em x de tal maneira que em cada região, né, que eu dividi em cada segmento, o potencial é constante. Ou seja, eu posso utilizar o que eu vou fazer agora para um caso bastante geral. Então, qual é a ideia? Eu tenho aqui uma barreira e aqui eu tenho uma onda incidente, ela pode ser refletida, e tenho uma transmitida que também pode voltar sobre si mesmo, né? E eu tenho uma que é transmitida, né, na terceira região e, eventualmente, uma outra aqui em azul, que a gente pode, muitas vezes, não levar em conta, porque se você considera o caso onde ela incide para cá, não há nenhuma razão para achar que ela volta lá na frente, né? Então, nós temos, nesse caso, desprezando esta aqui, nós temos 5 coeficientes, portanto, né? Muito bem, então qual é a ideia? A ideia é a seguinte: eu tenho uma onda que incide e ela tem uma probabilidade que se torna cada vez menor, né, à medida que você vai se aprofundando no potencial. Então, se a largura do potencial for muito grande, essa probabilidade dela passar a barreira vai se tornando cada vez menor. Então, você tem uma onda, né, que incide, uma onda que é refletida, uma onda que é transmitida aqui, uma outra que pode ser refletida naquela extremidade e uma outra que passa, né? O que a gente chama de coeficiente de transmissão se refere a essa onda que passa, né? A gente vai chamar atenção para isso. Muito bem, qual é a ideia, então? A ideia aqui é relativamente simples, né? Eu tenho aqui o potencial, o zero é a altura do potencial, L é a largura do potencial, e agora eu vou analisar 3 regiões. Região 1, antes. A região 3, aquela lá na frente, né? E, finalmente, eu tenho a região 2, que é exatamente quando a partícula está atravessando a barreira. A região classicamente proibida, região classicamente proibida. Muito bem, então eu vou considerar nessas 3 regiões aqui, né, e procurar soluções em cada uma das regiões. Então, não vamos muito longe, porque, na verdade, a ideia é que só esquematizar, não é? Qual a ideia? Nas regiões 1 e 3, que eu acabei de mencionar, né, antes da barreira e depois da barreira, eu tenho 2 funções de onda, ψ1 e ψ3. Essa função de onda ψ1 e ψ3, ela tem uma onda que é a onda incidente, né? Essa aqui é a onda refletida, né? 3, em princípio, posso considerar uma transmitida e, eventualmente, uma que vem da direita, mas a gente pode... Usualmente, a gente despreza esse termo aqui, porque eu estou considerando
que não haja uma onda refletida lá na frente, né? Pode acontecer também, então em alguns casos você coloca isso. Mas veja, a forma é simples, K1 é dado por essa expressão aqui. Agora a gente vai para a região 2. Mas olha só, a região 2 agora, ela tem essa forma, C vezes E elevado a menos K2x, mais D vezes E elevado a K2x, né? É como seria o análogo à onda voltar. Agora, a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado e muitas vezes a gente anula esse termo, porque um termo que cresce exponencialmente, né? Em geral, é complicado para a gente analisar. Mas a gente pode colocar esse termo aqui, né? Então, e K2 agora é dado por essa expressão, onde agora esse K2 é constante é igual a zero. É isso. Eu tenho, então, função de onda na região 1, função de onda na região 2, função de onda na região 3, né? E agora eu imponho essas condições, né? Que na interface entre a região 1 e 2, que é exatamente x igual a zero, a função de onda é contínua e a derivada da função de onda é contínua naquele ponto. Imponho essas duas condições. Então, veja, agora eu tenho estas equações aqui, né? Essas equações aqui, né? Para os coeficientes A, B, C e D. É isto. É isto. Agora, imponho em x igual a L, em x igual a L. E aqui eu tenho novas condições. Veja que nessas alturas dos acontecimentos, eu já fiz G igual a zero, que é aquela onda que volta, mas ela volta como? Fisicamente, não faria sentido. Eu tenho uma onda incidente e agora eu tenho uma onda transmitida. Então, claro que dependendo do problema, você leva em conta o G. O que eu tenho aqui? Olha só que coisa curiosa. Eu tenho 4 equações e 5 incógnitas. Então, eu consigo escrever esses termos em função de um só. E essa única incógnita, ela leva em conta a questão da normalização da função de onda, não é? Então, tem mais uma condição, e aí eu determino todos, que é a condição de normalização da função de onda, né? Então, a rigor, eu tenho 5 equações, né? Muito bom. Aí, conta para lá, conta para cá, e você determina os coeficientes, né, de transmissão e de reflexão, tomando A estrela, né, F estrela. Né? É exatamente este aqui é o coeficiente de transmissão. Né? Por quê? Na realidade, o que eu quero é a amplitude, né, da onda transmitida em relação à amplitude da onda incidente. Mas o termo inverso disso, né, na realidade. Né? Muito bem. Então, eu determino esses coeficientes. Né? Feitas as contas, está aqui o resultado. Está aqui o resultado. Veja que existe uma pequena probabilidade, né, da onda passar pela barreira. Ela é dada por E elevado a menos 2 vezes K2. Você lembra de K2? É basicamente raiz quadrada de U0 menos E. Então depende da energia, depende da altura do potencial e depende da largura L da barreira. Né? Lembrando que esse K2 sobre K1 é dado ao quadrado, é dado por essa expressão. Esse termo está aqui. Né? Então, o coeficiente de transmissão, ele é basicamente, né, F estrela, né? É A estrela dividido por F estrela, então menos 1. Muito bem. Então, é isso. É uma continha que não é muito complicada. Aqui eu tenho algumas animações, né, para ilustrar o que acontece. Eu tenho uma onda que incide e agora eu tenho uma onda transmitida. Passou pela barreira. Né? Esse é um exemplo típico. Ou uma partícula. Né? Por exemplo, né, aqui eu tenho, na realidade, um pacote de ondas. Né? Na física clássica, não passa. No entanto, dentro do contexto da física quântica, você pode ter uma parte transmitida. Né? É isso que se quer chamar a atenção aqui. Né? E existem aplicações. Uma delas é o microscópio eletrônico de varredura. Né?
onde você tem uma ponta, né? E quando você aproxima de, por exemplo, moléculas, né? Então, por efeito túnel, isso gera uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica pode ser utilizada, né, para você... Aliás, eu quero chamar a atenção, né, para esse recurso, né, que eu gostaria que vocês acessassem, está na internet, é animado isto aqui, vocês vão entender tudo como funciona esse microscópio eletrônico, né, por tunelamento. Né, o que tunela é elétrons, né, passam por essa barreira aqui, gerando uma corrente elétrica, e agora esse sinal da corrente elétrica você vai associar a pontos, né, com mais elétrons, menos elétrons, determinando, portanto, a estrutura de um objeto que você queira entender a estrutura dela. Mas essa aqui é uma aplicação realmente fantástica do efeito túnel. É por isso que tem esse nome de tunelamento, né? Varredura, mas por tunelamento.